importante que você entenda o que é autossabotagem e quais os impactos desse tipo de comportamento na sua vida, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E até o final da live a gente vai trazer estratégias para que você possa vencer esses comportamentos de autossabotagem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu gosto muito desse desenho, que ele resume bastante o que representa um comportamento de autossabotagem. Imagina que você aplica um grande esforço para atingir um resultado que você deseja. Só que esse esforço, ele não te traz nenhuma recompensa. Então imagina que você aplica uma energia danada para atingir um determinado objetivo. Você tem aquela sensação de cansaço, de que você faz, e ao mesmo tempo parece que você não sai do lugar. Ou seja, eu invisto energia para atingir um objetivo e, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma recompensa. Eu não consigo atingir esse resultado. Esse é um dos sintomas do processo de autossabotagem. A pessoa que ela faz um monte de coisa, termina o dia cansada, mas ela não consegue colher os frutos que ela deseja. Uma outra característica é quando você sabe exatamente o que você precisa fazer para atingir um determinado resultado, para atingir um objetivo. Mas existe uma força interna, existe algo muito maior do que você, que vem lá de dentro, criando uma resistência. Então você sabe o que tem que fazer, você não faz o que precisa ser feito, e você termina o dia frustrado, chateado, angustiado com você mesmo, porque você não conseguiu fazer aquilo que era para ser feito, tá? Em outras palavras, a procrastinação, ela é um sintoma do processo de autossabotagem, tá? Olá, Matheus, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo aqui na nossa live. Então, eu gosto desse desenho porque ele explica bastante o que vem a ser autossabotagem, né? Eu aplico um esforço, é como se eu estivesse ali empurrando uma pedra, essa pedra não sai do lugar, como se eu estivesse correndo o dia inteiro numa esteira e eu não saio do lugar, eu não consigo atingir os resultados que eu desejo. Mas vamos entender aqui alguns processos, né? Primeiro, eu quero que vocês imaginem, né? Que o nosso cérebro, ele está dividido em duas partes. É claro que na prática é algo muito mais complexo do que isso que eu estou trazendo para vocês, mas só para a gente trabalhar de uma forma didática, tá? Então, eu tenho uma região do meu cérebro que o objetivo dela é sobreviver, é segurança. E uma outra região, que nós vamos chamar de cérebro sábio, que é uma região que ela quer crescer, que ela quer se desenvolver, que ela quer progredir, né? Vamos pensar nesse sentido, tá? Esse modo sobrevivente, o próprio nome já fala, eu só quero sobreviver, o meu foco é segurança. Quando esse lado do cérebro ele está ativado, o nosso corpo ele é preparado para duas coisas, tá? Para lutar ou para fugir, tá? O que seria isso? Imagina que você está na selva e apareceu um predador, né? Apareceu uma cobra, apareceu um leão, apareceu um lobo, apareceu um animal que pode te atacar, tá? Automaticamente o nosso instinto de sobrevivência é ativado. E o que eu vou fazer? Eu avistei um perigo, eu vou sair correndo, ou se eu não conseguir correr, eu vou entrar em luta com esse animal. Então, o nosso cérebro sobrevivente, a função dele é essa, tá? É lutar ou fugir. Preparar o seu corpo para lutar ou para fugir. A grande questão é que muitas vezes nós acionamos esse modo sobrevivência em situações que não são perigos verdadeiros. O que é um perigo verdadeiro? Tá? Perigo verdadeiro é quando tem uma cobra, quando tem um leão, quando tem alguma coisa, algum
quando você está numa situação na qual você corre risco de vida. Isso é um perigo verdadeiro e tá tudo bem se o meu cérebro sobrevivente for ativado, ele precisa ser ativado. Mas, muitas vezes, não existe um perigo real. E o que seria um perigo não real? Toda vez, anotem isso que eu vou dizer, porque isso é extremamente importante. Toda vez que você está vivendo algo novo e algo importante, os seus medos, o seu modo de sobrevivência pode ser ativado. Toda vez que você está vivendo uma coisa nova e uma coisa importante. Vamos trazer alguns exemplos aqui para a nossa realidade? O que seria uma coisa nova ou importante? Imagina que você saiu do seu trabalho, fez uma transição de carreira e você montou uma consultoria, está começando a dar mentorias, cursos, treinamentos. Você fez uma transição de carreira. Está começando um novo desafio na sua vida. Você está vivendo algo novo que você nunca viveu e algo importante. Vamos supor que você tem um negócio e você está trabalhando para esse negócio crescer, para você escalar o seu negócio. Você está vivendo algo novo e algo importante. Então, é muito comum nós acionarmos esse estado de sobrevivência quando nós estamos em mudanças de ciclo, tá? Quando eu estou passando por uma transição de carreira, quando eu estou entrando num novo ciclo, tá? Quando eu estou buscando por crescimento. Por quê? Porque eu estou vivendo algo novo e importante. E aí, automaticamente, é nessas situações que nós acionamos comportamentos de autossabotagem. Então, o que vem a ser esses comportamentos? São padrões automáticos que são acionados quando o seu cérebro identifica um perigo. Só que nem sempre esse perigo é real. Ele simplesmente pode ser algo novo que você está vivendo. E aí você tem um conjunto de padrões que eu vou mostrar para vocês, um conjunto de comportamentos, mas que eles sempre vão estar relacionados com lutar ou fugir. O que é uma fuga? A procrastinação é um exemplo de fuga, tá? Eu tenho algo que não é confortável para mim fazer, que não é confortável para eu fazer, tá? E aí o que acontece? Se isso não é confortável para eu fazer, muitas vezes eu vou acionar esse instinto de sobrevivência, vou deixar para depois essa atividade e vou fazer tarefas mais confortáveis. Por quê? Porque naturalmente o meu cérebro ele cria uma resistência para que eu não faça o que precisa ser feito, tá? Então, toda vez que eu estiver em uma situação nova para mim, é muito comum acionar alguns pensamentos como isso não é para mim, isso não vai dar certo, eu faço isso depois. Pensamentos que logo em seguida vão te levar a um comportamento de autossabotagem, tá? E esses pensamentos, qual a origem deles? Esses pensamentos vêm lá da nossa infância, são crenças limitantes, que elas são acionadas sempre que nós estamos vivendo algo novo. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que a autossabotagem são comportamentos automáticos que nós temos, sempre que nós estamos passando por uma coisa nova, uma coisa importante. E esses comportamentos, eles sempre vão envolver um gasto de energia que não leva a nada, que não vão fazer com que eu consiga atingir um resultado. E eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá, de comportamentos de autossabotagem, só para que vocês entendam. Aqui na minha tela existem os padrões principais aqui que nós temos de autossabotagem. E eu vou explicar cada um deles brevemente para vocês. O que seria o insistente? Vamos imaginar o seguinte, você tem um orçamento para passar
para um cliente, tá? Aí o cliente, né, ligou, entrou em contato e te pediu um orçamento. O que você faz? Você começa a fazer aquele orçamento e aí, de repente, começa a vir umas vozezinhas assim. Ah, tá faltando isso. Tá faltando aquilo. Ah, o cliente não vai gostar. Ah, o cliente precisa de mais detalhe. Ah, não tá bom ainda. Ah, eu preciso melhorar. Eu começo a ter essas vozezinhas críticas na minha mente, e aí automaticamente eu começo a melhorar esse orçamento. E aí eu vou melhorando, 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 mas na minha cabeça nunca tá pronto, nunca tá bom. Isso é o insistente. Eu fico insistindo em fazer alguma coisa, ok? Porque começam a vir diversos pensamentos críticos, que aquilo não tá bom, que aquilo precisa ser melhorado, e eu nunca consigo terminar aquela tarefa, tá? É como se fosse um perfeccionismo. O perfeccionismo é um padrão de autossabotagem de insistência. Eu fico tentando melhorar algo, porque vem várias críticas na minha cabeça que aquilo não está bom. E aí o que acontece? É um orçamento que eu estou fazendo, o cliente está esperando, ele pediu para vários outros concorrentes o mesmo orçamento, e eu nunca termino o orçamento. Aí eu passo para ele 2, 3 dias depois e o meu concorrente passou em meia hora e eu perdi a venda. Esse é um exemplo, tá? É claro que eu estou trazendo dentro dessa realidade, mas isso ocorre em vários aspectos, tá? Ele é um padrão, então significa que tudo que eu faço, tá? Eu posso acionar esse padrão em diferentes áreas da minha vida. Então, essa sensação de que tem que melhorar, que tem que estar perfeito, faz muitas vezes eu perder tempo, porque eu nunca consigo pôr um ponto final num projeto. Eu sempre deixo para melhorar e nunca termino. E muitas vezes as pessoas não têm paciência de esperar o meu tempo para fazer aquilo. E eu posso estar perdendo oportunidades. Então, esse é o padrão insistente, aquela pessoa perfeccionista. Se alguém se identificou, se alguém conhece alguém com essas características, vai colocando aí para mim no chat, tá? O que é o prestativo? O prestativo é aquela pessoa que ela faz várias coisas para todo mundo. Então, eu ajudo todo mundo. Todo mundo que me pede um favor, ou às vezes a pessoa nem pede o favor, né? Eu me envolvo nos problemas das pessoas, eu quero ajudar todo mundo. E aí o que acontece? Eu me sobrecarrego de trabalho, tá? E não sobra tempo para fazer o que realmente precisa ser feito, porque eu priorizo as tarefas de outras pessoas. Eu priorizo coisas que são responsabilidade do outro. E eu faço isso pelo outro. Só que o outro, ele não me pediu ajuda muitas vezes, e eu me sobrecarrego fazendo várias coisas para os outros, e aí no final do dia eu não fiz o que precisava ser feito para atingir um resultado que eu queria. E aí vem aquela frustração, porque eu não fiz o que deveria ser feito, mas a minha agenda ficou o dia inteiro lotada com atividades, com ações que favoreciam outras pessoas. Isso é o prestativo, tá? Então, existe uma necessidade inconsciente de ser aceito, de ser querido pelas pessoas. E aí eu priorizo as atividades das pessoas, né? Eu já vi muita gente falar para mim, Simone, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer minhas coisas, não sobra tempo, sobra tempo. Porque basicamente a agenda da pessoa está preenchida com várias tarefas que não são delas, com várias responsabilidades com que não são delas. E muitas vezes as pessoas se aproveitam disso, porque ela sabe que você faz tudo por ela e ela acaba tirando vantagem disso, né? Então, sempre por trás de uma pessoa sobrecarregada, às vezes você tem uma pessoa acomodada, que ela não está fazendo as obrigações dela. E muitas vezes ela não reconhece aquilo que você faz por ela. E aí a pessoa que tem esse padrão prestativo, ela se sente desvalorizada. A desvalorização é um sentimento muito comum em pessoas que
são extremamente prestativas, tá? A insistência, que é esse perfeccionismo, ele leva à síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Eu acredito que eu sou uma farsa. Eu não tenho autoconfiança. Porque eu sempre tenho que melhorar aquilo que eu estou fazendo. Nunca consigo terminar aquilo que eu estou fazendo. E aí eu começo a desacreditar na minha capacidade de entregar resultados, tá? Todos esses padrões de autossabotagem, além de você perder tempo, de você perder dinheiro, recurso, não fazer o que tem que ser feito para você, você vai ser carregado de sentimentos negativos, tá? Então, tudo isso é muito ruim. Eu costumo dizer que a autossabotagem é o maior ladrão de produtividade. Não adianta eu falar em gestão de tempo, em aprender ferramentas de produtividade, se você continua se sabotando. Corrigir a autossabotagem é o primeiro passo para aumentar a sua produtividade, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O que mais que nós temos aqui de padrões, né? O que é o inquieto? O inquieto é aquela pessoa que muitas vezes na infância ela teve que lidar com adultos, muitas vezes a família, os pais, que tinham muitos problemas, que traziam estresse, que estavam sempre sobrecarregados, né, em casa. E essa criança, ela aprendeu a fugir dessas situações difíceis. Então, imagine um pai estressado, chegando em casa estressado do trabalho, e muitas vezes ele compartilha isso com essa criança. Aí, o que essa criança faz? Ela pega o pratinho de comida dela, vai lá para o quarto, liga a televisão, liga o videogame. Ou seja, sempre que eu tenho uma situação desconfortável, eu vou fazer outra que vai me gerar mais prazer. Então, eu vou para o videogame, eu vou comer alguma coisa, mas eu não enfrento aquela situação que é desconfortável. Então, o que seria isso? O inquieto é aquela pessoa que ela faz tudo que você imagina. Ela está o dia todo fazendo, ela está inquieta, ela está o tempo todo fazendo atividades. Todas as atividades que ela está fazendo são atividades que são confortáveis para ela. Ela não faz o que tem que fazer. Ela não faz aquela atividade difícil, aquela atividade que não é confortável para ela, mas que vai impactar no resultado dela. Ela vai fazendo diversas outras que está na zona de conforto dela, mas não faz o que tem que ser feito. Isso acontece muito quando a gente faz aquelas listas de tarefas, né? Então, chega a noite, eu faço tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. E aí, quando chega o dia seguinte, eu olho a minha listinha, o que o meu cérebro faz? Ele me condiciona a fazer primeiro aquelas atividades que são importantes, que são mais fáceis de fazer, e não as que são importantes. O que é uma atividade importante? É aquela atividade que, se você fizer, ela vai impactar no resultado que você está buscando. Mas aí eu faço várias coisas que são fáceis de fazer para mim, que são simples. Terminei o dia cansado, porque eu fiz um monte de coisa, mas aquelas atividades importantes eu não fiz. E aí, quando chega o dia seguinte, o ciclo se repete. Eu faço tudo que é confortável e aquilo que não é confortável para mim fica para amanhã. E isso vai acontecendo dia após dia. Ou seja, as atividades que são desconfortáveis, eu fujo, eu procrastino e priorizo diversas outras que não vão impactar no resultado. Lembre-se disso, o resultado que você não está tendo hoje é fruto do que você não está fazendo. Então, aquelas atividades que você está procrastinando, que você foge, é o que pode trazer um resultado diferente, tá? Então, o inquieto é isso. Eu faço um monte de coisa, mas eu não faço aquilo que deve ser feito, aquilo que vai gerar um impacto maior no resultado, porque por algum motivo eu me sinto inseguro para fazer isso, tá? Tudo bem, pessoal? Estão se identificando com esses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? É muito importante que vocês identifiquem esses padrões, porque não tem como eu corrigir algo que eu não tenho consciência. Então, por isso que eu estou trazendo esses padrões aqui para vocês, tá? Isso é muito importante.
Então, nós falamos do insistente, falamos do prestativo, falamos do inquieto. O que é o hiperrealizador? O hiperrealizador é o famoso workaholic. É aquela pessoa que ela só pensa em trabalho, ela só pensa em realizações. E aí ela trabalha 12, 16 horas, a vida dela é só trabalho. Ela se cansa, ela se sobrecarrega, porque ela não tem descanso, ela passa o tempo todo trabalhando. E aí ela começa a procrastinar outras áreas da vida. Então, eu não vou ao médico, eu não faço exame de rotina, porque não dá tempo, eu estou sempre trabalhando. Eu não vou para academia, eu não faço atividade física, os filhos cresceram, eu não vi meus filhos crescerem, porque eu estou sempre voltado para o trabalho. E ele não entende que muitas vezes, quando ele pausa, quando ele coloca descansos, ele pode ser muito mais produtivo. Então, é uma pessoa que ela faz muita coisa, ela tem resultado? Ela até tem resultado, mas é aquele resultado que é em troca de muito estresse, de muita sobrecarga, de muito cansaço. Então, é aquela pessoa que ela vai se destruindo, né? Eu trabalho compulsivamente e procrastino altos cuidados, procrastino estar com a minha família e com outras áreas da vida. Então, esse sabotador, ele tem um impacto muito grande nos relacionamentos pessoais, na família e na própria saúde, tá? O esquivo é aquela pessoa que ela tem muita dificuldade para resolver conflitos. Então, eu tenho um problema, eu estou insatisfeita com o meu sócio, eu tenho um problema com aquele sócio, mas eu não comunico isso para a pessoa. Eu não falo que aquilo não está me fazendo bem. Ou eu tenho um conflito com o cliente, eu esqueci de colocar um item no orçamento do cliente. Eu não comunico isso para o cliente. Eu tenho medo de enfrentar conflitos. E aí eu vou procrastinando, eu vou deixando para depois, para depois, para depois. E esse problema ele vai crescendo, 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 como se fosse uma ferida que ela vai infectando, 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 e chega a um ponto que essa ferida ela inflama e não tem jeito, eu preciso resolver. E aí, quando isso acontece, muitas vezes a situação ela está insustentável. Então, o esquivo, ele é uma fuga dos problemas, tá? Isso é muito complicado, porque pessoas que têm esse tipo de padrão de autossabotagem, elas não comunicam o que está acontecendo, aquilo que elas estão insatisfeitas, e elas vão empurrando. E, de repente, esse problema, ele estoura, né? Ele fica muito grande, às vezes até é impossível ali de se resolver. E aí, muitas vezes, né, essas situações se tornam, assim, insustentáveis, tá? Então, a pessoa que ela tem esse padrão de autossabotagem, ela vai sempre fugindo de tudo, tá? E isso vai gerando vários problemas de relacionamento, tá? O controlador é aquela pessoa que ninguém faz as coisas bem feitas, só eu. Ninguém vai entregar um trabalho tão bem feito quanto eu. No fundo, existe um medo enorme de delegar tarefas para outras pessoas e essas pessoas não fazerem as tarefas com a mesma qualidade que eu faria, por exemplo. Então, o que acontece? O controlador é a pessoa que ela tem muita dificuldade de delegar e ela concentra todas as atividades com ela, tá? Essa pessoa tem resultado? Inicialmente, sim, tem. Mas é um resultado limitado e muitas vezes insustentável. O que é limitado? Ela não vai conseguir ter crescimento. Porque sozinha ela não vai conseguir fazer muita coisa. Existe um limite para ela caminhar sozinha. Esse é o ponto-chave. Então, a pessoa que é controladora, todo mundo que está do lado dela não se desenvolve, porque ela não deixa as pessoas fazerem as coisas. Como ela não deixa as pessoas fazerem as coisas não crescem, não se desenvolvem,
e muitas vezes perdem a motivação no trabalho. Então, do lado de um controlador, existem pessoas muitas vezes totalmente desmotivadas com o trabalho, porque elas não crescem, elas não fazem nada, elas não se sentem valorizadas, porque elas não podem fazer nada, tudo o controlador faz. E essa pessoa que controla tudo, além de ter uma sobrecarga emocional, ela não consegue ter crescimento. Então, é uma grande dificuldade de delegar as coisas, tá? O hiperracional, né, é aquela pessoa que muitas vezes ela é grosseira com os outros, né? Então, vou trazer uma situação simples. Imagina que você está fazendo um trabalho super importante, né? E você está ali super concentrado, fazendo algo importante, e de repente alguém vem te pedir uma informação. E ao invés de você responder educadamente para essa pessoa, você dá uma patada ali, responde de uma forma grosseira para essa pessoa, tá? O que o seu cérebro está dizendo? Olha, eu tô aqui super insegura porque eu preciso entregar esse trabalho, tô morrendo de medo de não conseguir fazer isso aqui. Aí, de repente, vem uma pessoa e me atrapalha naquilo que eu tô fazendo. O que o meu cérebro faz? Ele fala alguma coisa para aquela pessoa porque, no fundo, ele quer que a outra pessoa vá embora mesmo, que ela pare de atrapalhar. Olha, no fundo, meu cérebro está gritando, sai daqui que eu preciso terminar esse trabalho. Então, o hiperracional é aquela pessoa que ela é grosseira com os outros, né? Ela ataca os outros. E aí, com isso, ela gera um afastamento das pessoas. Então, pessoas que têm esse tipo de padrão, normalmente elas começam a se isolar, a ficar sozinha. Porque ninguém consegue ficar perto delas. Tudo ela reclama, tudo ela dá patada, ela dá um fora, ela trata as pessoas com grosseria. Mas não é sobre as pessoas. No fundo, é uma insegurança dela em terminar algo e ela desconta isso nos outros. Então, existe uma dificuldade de comunicar. Olha, eu estou ocupada aqui, eu preciso terminar isso aqui. Você pode falar comigo depois? Não. Ela simplesmente dá uma resposta agressiva e isso faz com que o outro se afaste, tá? A vítima é aquela pessoa que ela culpa todo mundo, a culpa nunca é dela, né? Então, isso é muito complicado, porque pessoas que têm esse comportamento de vítima, não existe solução, porque ela não acredita que a solução vem dela. O mundo tem que mudar para que as coisas se resolvam, tá? Então, é muito difícil você conviver com uma pessoa que se vitimiza, porque ela nunca se responsabiliza por nada. Os problemas sempre estão fora. E aí, consequentemente, nunca vai mudar nada na vida, porque a gente só tem controle sobre o que nós fazemos, tá? E o hipervigilante é a pessoa medrosa, é aquela pessoa que vê perigo em tudo, né? Que tudo que você propõe para ela, ela vê o lado negativo, né? Então, é como se fosse uma pessoa que ela está o tempo todo vigilante e vendo em tudo de errado que pode estar acontecendo, tá? Então, eu trouxe aqui esses padrões aqui para que vocês comecem aí a identificar. Então, esse é o primeiro passo. Qual que é o meu padrão de sabotagem? Quais comportamentos, como esses que eu mencionei, que eu tenho? Porque é a partir do conhecimento desses comportamentos que eu começo a corrigi-los. Olha, eu estou vendo aqui o comentário do Matheus, que ele está dizendo o seguinte: Simone, conheço bem quase todos esses padrões que você citou. São meus velhos conhecidos. Alguns eu já consegui substituir por atitudes mais saudáveis. Olha, isso é muito bom, Matheus. Mas percebo que, mesmo depois de superados, alguns deles voltam em momentos de pressão ou mudança. Isso é comum? Existe alguma forma de evitar essas recaídas ou o segredo está em aprender a lidar melhor com elas quando surge? Então, ó, o Matheus trouxe alguns pontos que é importante, né? Então, ele fala assim, ó, quando que esses comportamentos aparecem? Em situações de pressão ou mudança. Então, o que eu mencionei para vocês no começo, tá? Quando que os nossos medos, essa condição de insegurança, ela surge? Quando nós estamos vivendo algo novo e algo importante.
Então, é natural, tá? O surgimento desses comportamentos quando eu estou vivendo algo novo e importante. Ou seja, nessa situação que você mencionou aí, Matheus, é natural, tá? Mas, se eu deixar esses comportamentos se aflorarem, eu não vou conseguir fazer as mudanças que são necessárias, tá? Então, não é só aprender a lidar com eles, vamos dizer assim, mas é não deixar com que esses comportamentos se aflorem, tá? Eu vou trazer aqui exemplos para que vocês possam entender melhor. Vamos imaginar, eu vou até colocar aqui para que eu possa tá escrevendo aqui para vocês. Deixa eu só colocar de outra forma aqui a apresentação e aí a gente vai continuando aqui a nossa conversa, tá? Eu quero trazer para vocês alguns exemplos. Se vocês quiserem colocar aí no chat também alguma situação que vocês já viveram, eu posso trabalhar em cima da situação de vocês, tá? Mas por enquanto, vamos considerar uma situação assim. Imagina que eu preciso entregar um orçamento para um cliente. Um orçamento que eu nunca fiz, tá? Num valor, uma venda que eu nunca fiz. Quando eu falo que eu nunca fiz, do ponto de vista de valor. Então, eu tenho ali um orçamento para passar que está numa grandeza que eu não estou acostumada a trabalhar. Então, eu estou vivendo uma coisa nova. Eu tenho um pedido, um serviço que eu nunca prestei, que é um desafio para mim, que pode entrar muito dinheiro no bolso, mas é uma novidade. Então, entra no que o Matheus falou. Tem uma coisa nova, tá? Que eu estou vivendo, tá? Então, vamos considerar assim, preciso fazer esse orçamento. Aí comecei a fazer o orçamento, aí começam a vir alguns pensamentos, tá? Que tipo de pensamentos? Pensamentos de autocrítica, tá? Então, vou dar alguns exemplos, tá? Imagina, vou escrever aqui alguns pensamentos. Se eu mandar desta forma, o cliente não vai gostar. Então, imagina que eu tô lá fazendo esse orçamento, tô morrendo de medo, porque é algo novo para mim, nunca trabalhei com um orçamento nesse nível. E aí, de repente, vem esse pensamento aqui na minha cabeça, ó. Se eu mandar dessa forma, o cliente não vai gostar. Isso é um pensamento. Esse pensamento aqui, ele tem uma característica. Que característica é essa? É uma crítica. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, deixa eu até aumentar aqui para vocês enxergarem melhor, tá? O que eu estou dizendo? O que esse pensamento está me dizendo? Que o meu orçamento não tá bom. Que o que eu estou fazendo não tá legal. Se o cliente não vai gostar, o que eu estou fazendo não tá legal. Então, isso é uma crítica. Se eu escuto essa crítica, automaticamente, isso é um pensamento, tá lá na minha cabeça. Se eu der ouvidos a essa crítica, automaticamente eu vou ter um comportamento. E esse comportamento, ele vai ser um comportamento de autossabotagem. Então, sempre que eu escuto a minha crítica, né, interna, esses pensamentos negativos, eu tenho logo em seguida um comportamento de autossabotagem. Qual o comportamento de autossabotagem? Um desses aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Então, vamos pegar essa situação. Tô lá fazendo o orçamento e aí eu penso isso, ó, se eu mandar o orçamento dessa forma, o cliente não vai gostar. O que vai acontecer? Se eu ouvir esse pensamento, vai ter uma tendência de eu melhorar, de eu tentar melhorar esse orçamento. E aí eu vou melhorando e nunca termino. O
Que comportamento de autossabotagem é esse? É o primeiro que eu falei para vocês, que é o insistente. Ou seja, perfeccionismo. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, né? O que eu estou dizendo para vocês é que todo processo de autossabotagem, ele tem essa estrutura. Ele tem um pensamento, esse pensamento, ele sempre vai ser um pensamento negativo, ou seja, é sempre uma crítica interna. E logo em seguida que eu escuto esse pensamento, eu tenho um comportamento de autossabotagem. E esse comportamento vai seguir um dos padrões. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, até dentro dessa pergunta do Matheus? Como que a autossabotagem ela começa? Quando eu dou ouvidos à minha crítica. Se eu der ouvidos à crítica, automaticamente eu me saboto. Então, uma forma de você bloquear esse comportamento de autossabotagem é você fazendo uma correção. Então, sempre que eu tiver esse pensamento, eu vou trabalhar uma correção com ele. Então, eu fui lá e pensei, ó, se eu mandar dessa forma, o cliente não vai gostar. O que é essa correção? É eu pensar dessa forma, ó. É a minha crítica, ou o que você quiser chamar, tá? Quem está dizendo que o cliente não vai gostar. Automaticamente, quando eu corrijo essa frase aqui, eu tiro a minha responsabilidade e eu atribuo isso a um pensamento que eu estou tendo, automaticamente eu vou ter aqui um novo comportamento. Isso é muito importante vocês entenderem. Eu passo a ter um novo comportamento. E o que é esse novo comportamento? Não vai ser um comportamento de autossabotagem. Então, a autossabotagem, ela sempre vai existir quando você fazer com que aquele seu pensamento crítico seja amplificado. Esse é o ponto-chave. Então, é muito interessante essa pergunta que o Matheus trouxe, tá? Porque a gente trabalha exatamente nisso. Então, como que eu corrijo um padrão de autossabotagem? Quando eu corrijo a minha crítica interna. Independente de qual padrão de autossabotagem você tenha. Se chegou um pensamento crítico e você bloqueou esse pensamento crítico com frases como essa que eu coloquei, eu não deixo a autossabotagem continuar. Se eu não deixo a autossabotagem continuar, significa o quê? Que toda a energia que eu estou investindo vai ser direcionada para algo que é interessante para mim. A autossabotagem sempre vai te levar para um gasto de energia que não leva a nada, tá? O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que todo processo de autossabotagem está relacionado com baixa autoestima, com inseguranças, com você não acreditar em você mesmo. Então, quando eu estou passando por um processo novo, né, por algo que eu nunca fiz, algo que é uma dificuldade para mim, é uma novidade para mim, automaticamente eu ativo esses pensamentos críticos, que nada mais é do que crenças que eu tenho lá da infância, crenças limitantes, na qual eu não confio na minha própria pessoa. Eu não acredito que eu consigo atingir um resultado. E aí, automaticamente, eu vou ter comportamentos que vão me inibir de fazer o que tem que ser feito. Eu não faço o que precisa ser feito. Eu sempre vou fazer outra coisa. E aí, o resultado que eu desejo não vem. Então, quando você vence a autossabotagem, você consegue utilizar o seu cérebro na máxima potência. Você consegue se tornar a sua melhor versão.
Você consegue fazer aquilo que precisa ser feito? Você consegue fazer aquilo que é melhor para você? Em outras palavras, se eu tenho uma empresa, eu consigo melhorar os lucros da minha empresa, aumentar os lucros da minha empresa. Se é algo pessoal, eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida mais saudável, eu consigo fazer aquilo que precisa ser feito. Porque eu acredito que é possível. Para eu acreditar que aquilo é possível, eu preciso bloquear pensamentos negativos que eu tenho o tempo todo. São esses pensamentos que acionam os comportamentos de autossabotagem, tá? Pessoal, se vocês desejam ter um trabalho, né, um pouco mais aplicado, mais personalizado à sua realidade, tá? Semanalmente eu libero alguns horários dentro da minha agenda, tá? Para entregar uma avaliação dos seus padrões mentais, de como que a tua mente está programada e como que isso pode estar impactando nos seus resultados, tá? Então, o que seria isso? A maneira como a sua mente está programada, ok? Aciona pensamentos. Esses pensamentos acionam comportamentos. E o resultado que você está colhendo hoje, eles são frutos desses comportamentos. Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso mudar os meus comportamentos. Se eu quero mudar os meus comportamentos, eu preciso mudar os meus pensamentos. E os meus pensamentos dependem da minha programação mental. Em outras palavras, eu preciso mudar a minha mentalidade, reprogramar a minha mente para que eu possa ter resultados diferentes, tá? O Matheus está perguntando aqui, ó, mas por que temos esses mecanismos de proteção? Deixa eu colocar aqui para vocês. Mas por que temos esses mecanismos de proteção que gera a autossabotagem, né? Esse mecanismo de proteção, eles são padrões de infância. Então, lá na nossa infância, esse mecanismo, eles nos trouxe resultados, tá? Que hoje não são mais sustentáveis. Então, esse mecanismo de proteção, ele está relacionado com 3 fatores. Segurança, pertencimento, tá? E também independência. É o que tem por trás dos padrões de autossabotagem. E eles sempre vão estar enraizados em crenças que você tem lá na infância. O nosso cérebro, ele sempre vai trabalhar, Matheus, para nos privar do desconforto, tá? E se desenvolver é você entrar numa situação realmente de desconforto, porque eu vou ter que fazer coisas novas. E o meu cérebro, naturalmente, ele é programado para que eu não tenha esse desconforto, porque o desconforto é reconhecido como dor para o nosso cérebro. Então, existe uma tendência natural da autossabotagem. Se você quer se desenvolver, você vai ter que fazer um esforço para vencer a autossabotagem. Porque naturalmente o seu cérebro vai trabalhar para te manter sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque se desenvolver gera desconforto, gera dor. E o seu cérebro sempre vai te proteger desse desconforto. É um mecanismo natural. Que em algumas situações pode ser interessante. Que situações? Quando realmente eu tenho um perigo de verdade. Né? Eu tenho um tigre me atacando, uma cobra me atacando, aí sim eu preciso desse mecanismo de proteção. Só que o novo nem sempre é um perigo de verdade. Às vezes é simplesmente um perigo imaginário, que eu preciso enfrentar, nada que vai envolver um risco de vida, tá? Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Podem colocar aí no chat, tá bom? Então, de novo, se você busca um trabalho aí personalizado, tá bom? Se você quer entender um pouquinho mais da sua situação, semanalmente eu reservo poucos horários na minha agenda, onde eu converso com algumas pessoas e entrego um diagnóstico mais detalhado dos padrões mentais dessa pessoa. Esse trabalho ele é gratuito. Se você tiver interesse, entre em contato comigo, tá? Pelo chat.
e nós verificamos uma possibilidade de agendamento. São poucas vagas, tá? Que nós temos disponíveis, porque é um trabalho individual. Então, se faz sentido para você, manda uma mensagem no chat que a gente pode fazer esse agendamento, tá? Pessoal, uma boa noite aí para vocês, um excelente final de quarta-feira e uma ótima semana a todos.